Boa noite. Começamos a nossa web aula do dia 16 de agosto de 2022 para o evento 817265 na OC de Fundamentos Mecânicos. Pessoal, vou começar me apresentando aqui. Meu nome é Everton Bezerra, né? Eu sou formado em Engenharia Mecânica e tenho um MBA em Gestão da Manutenção. Eu atuo hoje na área de manutenção de equipamentos de refrigeração e climatização, na área de lavanderia industrial, tem também manutenção de veículos automotores, né? E na área de projetos de climatização, que é a minha especialidade, até que eu sou tutor aqui das turmas no Senai. E eu estarei com vocês aí durante esse período, né? Depois da saída do EDRI, para dar sequência. Eu não sei até quando, né? Mas o tempo que a gente vê aqui, vamos trabalhar da melhor forma possível aí para a gente construir o nosso conhecimento. Tá bom? Eu acho que hoje é o primeiro momento aqui do José, do Cleomar, do Vander, o Cristiano e o Maurício eu já conheci de outras aulas. Eu não pude ir no sábado porque eu estava com Covid, certo? Aí Certo. preferi não ir para não contaminar ninguém. Mas beleza. Bom demais. Cuidou dos colegas aí. Pessoal, então, eu já peguei um feedback com os demais, né? Pessoal, vou pedir, tem alguém devolvendo um áudio para mim. Eu falo, eu escuto eu falando. Se o pessoal puder mutar enquanto não estiver falando, né? Vai me ajudar a não ter esse retorno aqui. Desativaram o Fazendo áudio, favor. né? É o microfone. Aí quando quiser falar, ativa de novo. Aí, agora melhorou. Tô conseguindo falar sem ser ouvido. Então, a pessoa fiz a apresentação, o Cristiano Maurício, mas como tem novos colegas, né? Vou fazer a apresentação novamente. Pessoal, como que eu imagino, né? E tem sido feitas outras turmas aqui no nas nossas web aulas. Costumo brincar, o Maurício já viu essa apresentação aqui umas 2, 3 vezes, né? Ele já esteve fazendo reposição, viu na, Então, na semana você falou passada. de reposição, você acredita que a minha nota, eu falei para você, estava 7. Agora eu Sim, fiquei na dúvida. Porque eu assisti a aula, porque até mesmo para ganhar conhecimento e tal. sim. Vai ficar maior, Maurício, é que você tira maior. Não, mas eu estou achando estranho. Eu vou ter que ir na secretaria dar uma olhada se isso é real ou se tem alguma coisa errada. A nota é de. A gente pode ver depois no fim da aula, se você quiser aguardar, a gente vê junto. Eu Tá, só não posso. eu vou estar um minuto dentro do processo, depois eu volto aqui. Eu vou deixar meu aparelho ligado, eu vou estar um pouco ausente. Certo. Você puder só fazer o favor de, quando você sair, você desabilitar o microfone, que se tiver um ruído aí, não, a gente não capta. E aí pode me chamar depois. Eu não posso abrir sua nota aqui na frente de todo mundo, né? Mas no Não, particular tranquilo. a gente vê certinho e eu já tiro sua dúvida. Beleza. Combinado? Então, Obrigado. senhores, fechado. Co- Costumei falar, o Maurício já viu, né? A gente já teve contato em outro momento, mas a ideia aqui é sempre a gente construir esse conhecimento juntos. Eu vim aqui para mediar para vocês o material que foi desenvolvido, né, na nossa plataforma e junto com isso eu vim aqui aprender com vocês também, com as experiências que vocês têm, que tem gente muito mais experiente que eu, mais safra em determinadas áreas, né? Com mais habilidades, e isso também é importante na nossa web aula. Tanto que eu leve para vocês o conhecimento, né? E que vocês também tragam os seus conhecimentos e experiências, porque o que um está passando pode ser o que o outro também vai passar daqui uns dias, ou o que está passando no momento. Então, a experiência é sempre válida nas turmas de refrigeração. Muitas vezes na web aula o cara resolve o problema do dia dele, da semana, né? Com outro colega que passou por experiência similar. Se eu tiver passado também, eu contribuo, né? E isso é de grande valia aqui para a gente ir fazendo a nossa escalada do conhecimento. Creio que fique até mais prazerosa a aula, né? A experiência que eu tenho aqui realizando essa tutoria é que os demais colegas também gostam quando tem essa abertura para falar, para trazer as experiências pertinentes. Com relação às aulas, vão ser em cima do nosso material do livro. Eu trago em slides, né? Não foge muito. Vai depender se a aula fica muito técnica aí, vocês me dão um feedback, que a gente pode trazer numa linguagem diferente.
mas a priori é sempre em cima do material do livro, do nosso livro didático que está na plataforma. O feedback também é importante tanto para a questão do entendimento de vocês, porque eu vou falar muito mais, né, do que e vocês vão mais ouvir, então eu não consigo ter esse feeling só falando. Então é bastante importante que vocês me tragam esse retorno, como está sendo a aula, se deu para entender bem, ficou com alguma dúvida, pode falar, levantar a mão, que todo mundo é adulto e nós estamos aqui juntos pelo mesmo objetivo, né, que é adquirir esse conhecimento e as competências que o curso traz para a gente. Então, acho que essas são as considerações iniciais aí das nossas web aulas, tá bom? Precisa, professor, quero uma web aula de um assunto diferente do que está no livro. Traz também, se for pertinente, a gente traz para todo mundo. Se for algo muito específico, né? E aí a gente traz num momento particular, abre num horário diferente de aula e a gente troca uma ideia e conversa sobre o assunto. Certo, senhores? Outra questão. Hoje, por ser a primeira aula, eu estou com a webcam ligada aí para vocês verem também quem que é o tutor, né? Para a gente tentar minimizar a distância, pelo menos a imagem para vocês. Mas eu costumo dar a web aula com a câmera desligada, até pela movimentação dos colegas que tem aqui na unidade, né? E para não desviar a atenção de ninguém. Todo mundo focar no nosso conteúdo. Só ok? Todo mundo ficou alguma dúvida com relação às considerações iniciais? Tudo certo? Tudo certo. Tranquilo, né, Wander? Acho que foi claro e deve estar de acordo com o que vocês também esperam, né? Só o ouro. Só o ouro, assim que é bom. Então vamos lá, pessoal, dar início à nossa aula de fundamentos mecânicos, né? Vamos trabalhar aqui em cima da primeira SAP. A primeira SAP traz, não sei se todos já fizeram, o Maurício já estava fazendo, que é a primeira SAP em cima como fala? Em cima das conversões de medida. Então, da onde vem essas conversões, né? Vem em cima dos instrumentos de medição que são bastante necessários e utilizados no nosso dia a dia. Então, os instrumentos de medição são as ferramentas necessárias ao operador para executar o dimensional de uma determinada peça. Para que a medida seja efetuada com eficiência, a seleção do instrumento correto é essencial para a exatidão da medida. Então, vamos lá. Cristiano, a gente chegou a conversar sobre esse material no primeiro momento, não conversou? Olha, eu não estou lembrado dele, não. Não, então não conversamos não. Então é isso mesmo. Eu acho que eu mostrei para vocês, chegou a mostrar o paquímetro aqui, os desafios que a gente teria na web aula, mas não chegou até a aula de fato, né? Não, que eu saiba, não. Então, show de bola. Valeu, Cristiano. Então, pessoal, de onde vem esses instrumentos, né? Por exemplo, você vai fazer a medição ali, um levantamento de uma parede na alvenaria. Que instrumento você vai escolher para medir? Uma régua graduada dessas escolares de 30 centímetros? Vai escolher um paquímetro, né, que faz medidas milimétricas? Ou vai escolher uma trena, né, que já faz medidas ali em metros, na unidade maior e consegue fazer medidas maiores. Então, é bastante importante fazer a seleção do instrumento correto. Vou fazer a medição de uma parede, vou escolher uma trena. Vou fazer a medição aqui de um material que está em cima da minha mesa, uma folha de caderno. Vou fazer com uma régua graduada. Vou fazer a medição aqui da bitola de um tubo. Quero ver qual que é o diâmetro dele. Vou fazer com um um paquímetro. Quero saber a espessura dessa bitola, né? De um tubo com espessura uma espessura bem fina, né? Então já vou utilizar, muitas vezes, vou precisar de um micrômetro para fazer essa medição. Então é bastante importante que a gente saiba escolher qual o instrumento certo para fazer aquela medição. Então, o primeiro do nosso exemplo é a régua graduada. Creio que todos já tiveram contato com uma régua dessa, bem similar a essas réguas escolares, aí quem tem filho em idade escolar, né? Tem aquela reguinha, muitas vezes de acrílico, com um plástico diferente, verde, transparente, azul, tem diversas cores. Aquilo é uma régua graduada. É lógico que para o nosso uso, né? Aquelas réguas lá têm uma imprecisão muito grande, porque são demarcadas, um material que pode sofrer dilatação, pode também sofrer momento fletor, né, ficar envergado, empenado, então tem a régua graduada. Essa régua, né, é geralmente encontrada em aço carbono ou aço inoxidável, é mais comum em aço inox.
pelo menos o que eu vi, né? Sua escala pode ser dada em centímetros, centímetros quando tiver graduada no sistema internacional, ou pode estar centímetros ou milímetros, né? Ou em polegadas quando está no sistema inglês. E tem algumas que têm a dupla graduação, né? Tanto em milímetros quanto em polegadas. Então, é uma régua que tem o corpo dela inoxidável. Quem fabrica muito, eu vejo no mercado, é a Tridente, né? Com essa régua. E aí ela tem alguns cuidados, né? Para a utilização dela. Então, quais são, com relação à conservação, né? Quais são os cuidados? Não utilizá-la para remover resíduos de algum outro material, como ela tem a face bem reta, né, e tem a pontinha do corte da régua, que ela é retangular, você pode usar ela para remover um resíduo, para raspar alguma coisa. Então, não pode ser utilizada para isso, não pode flexioná-la. Como ela é de um material bastante não, um pouco maleável, né? Se você entortá-la, você vai perder a precisão. Então, não pode flexioná-la, porque você pode empenar essa régua e depois para voltar já não tem mais a precisão igual ela foi fabricada. Evitar que a régua caia, né, causando danos ao material, e limpar sempre após utilizar, de preferência aplicar, né, um óleo fino para evitar oxidação. José levantou a mão, fica à vontade, meu rei. O Everton, Sim, me apareceu uma dúvida na medição com régua de encosto. de encosto. Eu não entendi muito bem. A pergunta a colocação é, usando como medida de referência o valor de 20 milímetros e o total da medição foi igual a 100 milímetros, deve-se subtrair o valor de referência do valor total, ou seja, 100 menos 20, o valor total será 80 milímetros. Eu não entendi essa colocação no livro. No livro, né, com relação à régua de encosto. É que depende muito da onde começa a graduação dela, José. Por exemplo, como é um tipo de régua diferente, a graduação dela já começa um pouco para frente. Deixa eu ver se eu acho uma imagem dela aqui para projetar para vocês. Ver aqui se tem uma imagem boa, né, para a gente projetar aqui. Achei uma aqui. Vou parar de compartilhar o nosso slide, vou compartilhar minha tela. Só um segundo. Essa régua aqui, não é, José? Isso. Você está vendo que esse espaço aqui, entre o começo da graduação e o começo da peça, ele está dizendo que isso aqui mede 20 milímetros, entendeu? Tá vendo esse espacinho aqui onde está meu mouse? 20 centímetros no seu caso, né? Então, para não causar confusão da régua começar 21, 22, 23, ele já traz exemplificado que toda medição que você fizer, ou você vai ter que retirar ou vai ter que adicionar esse tamanho da peça aqui, ó. E no caso aí foi retirar, né? Subtrair a referência. Subtraiu a parte que a régua não chegou até lá, né, no caso. Ah, teve que a régua não chegou também? Eu Não, não... a medida será de 80 milímetros. Essa parte que eu não entendi, onde ele subtraiu os 20 milímetros. Você quer dizer que os 20 seria essa parte aqui? Isso, pela questão de referência é essa aqui. Essa aí, os 20 milímetros. Ele subtraiu. A gente pegar, por exemplo, essa régua aqui, que tem é graduada e tem esse encostinho aqui, ela começa a pegar desde o começo, né? Mas não é o normal da régua de encosto. No caso, depende muito da graduação que está sendo feita. E aí, por exemplo, se essa régua, para encostar lá, ela tem um valor de referência. A outra coisa também que pode ser, José, é que ela está fazendo a medição de uma peça igual essa aqui, ó. Que aí tem um outro valor aqui também, entendeu? E aí está dizendo que tem 20 milímetros que a régua não consegue medir. Então depende muito, tem que ver essa imagem. E tem uma imagem junto ou não? Tem não. Aí sem a imagem só falando, fica só no imaginário, né? Esse foi o meu problema de não entender exatamente o que ele quis passar. No caso, aí está dizendo que a régua você mediu
100, mas ela encostou, por exemplo, no fundo e a primeira medição dela teria que ser o valor a partir onde está marcando 20, seria o 0, entendeu? Deu certo, ele faz a partir do 20. Então, ele subtrai do 100 os 80. Os 20, isso, para sobrar 80. Ó, aqui tem uma régua graduada em aço inoxidável. Essa aqui, ó. Mas eu quero achar uma com encosto num local que dê para te falar isso. É como se o encosto não pegasse no ponto que você quer começar a medir e que fosse até o fundo da peça e a medição da parte que você quer, num exemplo igual esse aqui. Cadê? Perdi o exemplo que estava aqui. Num exemplo igual esse aqui, você vai pegar depois da referência, né? Então vamos dizer que aqui, tá vendo? Desse pontinho até no fundo tivesse 20 e você já soubesse essa lateral. E aí você colocou a sua régua de encosto até no fundo. Então você mediu 100 menos o 20 que você já sabia. Então se você quiser saber só esse espaço aqui, você pega o 100 e tira o 20 que você já sabia antes, entendeu? Certo, certo. É que ela sempre precisa de um plano, né? Porque ela é de encosto, ela precisa tocar em algo para começar a medição. Ficou um pouquinho claro? Como que ficou, José? Deu para elucidar um pouco mais. Sabe o que eu vou te pedir? No momento presencial, para você utilizá-la e encontrar uma peça igual esse corte aqui, ó. Tivesse esse fundo, né? E que o encosto não conseguisse pegar numa aresta dela aqui, ó. E aí é como se fosse até o fundo já tem 20. E daqui para frente, ele mediu 100, tem que tirar o 20 do fundo, então só tem a medição de 80. Faltou uma imagem para te exemplificar aqui agora. Então, certo? Então vamos seguir aqui nosso material. Deixa eu subir de novo. Só um segundo. Enquanto carrega aqui, vocês me confirmam se apareceu para vocês. Aparecendo os slides aí, tudo certo? Agora sim. Regra graduada. Então vamos lá, né? Esse primeiro a gente viu foi a régua graduada. Então vamos para o paquímetro, né? Creio que vai ser o mais utilizado por vocês aí no dia a dia. E até o que tem um pouquinho mais de dificuldade para leitura quando analógico, né? O paquímetro é considerado um dos instrumentos mais difundidos e utilizados no sistema metrológico. Isso se dá devido à sua capacidade de medir dimensões variadas. Pode medir dimensão externa, dimensão interna, dimensão de profundidade e dimensão de topo. Quem que é o paquímetro? Esse cara aqui, ó. Creio que muitos já tiveram contato com ele no momento presencial, já o conheceram. Fizemos até medição na presencial. Fizeram medição, então excelente. Então vão saber fazer. Vocês fizeram medição com paquímetro analógico ou digital? Não, analógico. Analógico, né? Aprenderam então a fazer a leitura? Sim. Excelente. Olha, para mim não está saindo o paquímetro aqui, não. E aí? O que acontece? O Teams está configurado só para eu apresentar, mas por algum motivo ele deixa os alunos apresentarem também. É o slide 8. Então aqui tem um paquímetro. Agora né? vim, beleza. Já vi, beleza. Fechado. Então estou no slide 8 aqui. Tem a escala fixa, pode ser em milímetro, pode ser em polegada, depende muito. O nônio também aqui, no caso de baixo, em milímetro, de cima tem polegada. Tem a trava, tem o impulsor, tem o bico aqui para fazer medições, tem as orelhas em cima, tem a haste de profundidade. Então, hoje eu queria ver com vocês aí como que está com relação à leitura de paquímetro. Vocês conseguem fazer a leitura desse paquímetro aqui, ó, na escala de milímetros? De milímetros? Considerando zero? Aí, está começando do zero, né? 0,6. 7,4 milímetros. 5, 6. Peraí, Tá vamos ver perto. onde que vai considerar aqui, onde que vai É casar. 6,4, quer dizer. É, 6,4.
Pode ser, né? 6,4 aqui, falar que tem uma colinha aqui, né? O pontinho preto, que Mas aí... tem um ponto preto no 20 também, e aí? Vai ser 6,35? Isso. Aqui, como tem essa colinha, seria 6,35 milímetros, Mas né? o Pois 4 é, mas coincidiu perfeitamente, velho. e o 4 É, aqui, ele é coincidiu perfeito, né? isso, é porque aí tem uma cola, né? A gente considera. Vocês já viram aqui também quando faz a medição, se você não tiver com nenhum erro de paralaxe, né? Que é fazer a medição com o instrumento na perpendicular, ou fazer a leitura dele sem estar perpendicular a ele, vocês Hum, viram que pode ter uma visão diferenciada. Mas aqui nesse caso, tanto o 35 quanto o 40 tá é, realmente em cima. Então cabe as duas leituras. É lógico que isso aí pega bastante, né? Então é muito. Isso aí tem que ter uma expertise grande até para fazer essa leitura. No caso aqui, eu falei a cola do pontinho preto justamente para evitar essa duplicidade de leitura. É lógico que o livro aqui já tem uma resolução, né? Pode não estar tão preciso como seria no real. Aqui provavelmente vai ser um número muito próximo, então, entre o 35 e o 40, né? Por isso que ficou para os dois. Aos demais aí, fazer a leitura do paquímetro é tranquilo? Tem alguma dúvida? Esse seria o desafio de hoje, mas o pessoal já sabe. A leitura de paquímetro, eu pelo menos tenho muita dúvida. Dúvida? Então vamos fazer o seguinte: vamos Né? seguir apresentando os nossos instrumentos e eu volto aqui nos desafios no final, que aí eu Eu, acho que vai. eu acredito que no meu caso é mais prática, praticar mais. Mas aqui você aprende a leitura na teoria, chegar na prática vai estar lindo, José. Vamos deixar para o final, nós vamos fazer alguns desafios aqui. Tá certo. Fechado. Então aqui tem vários desafios, ó. Tem várias fotos de medição. Aqui um paquímetro na escala decimal para polegada e aqui uma escala menor, milimétrica. E assim vai. São vários aqui, a gente vai trabalhar no final. Tá? Então vamos seguindo. Quais são os cuidados com o paquímetro? Não pode aplicar força excessiva no cursor, até porque também pode desgastar os encostos, né? Pode desgastar se estiver usando em cima as orelhas, que o material é feito, o paquímetro é feito de um material com uma dureza bastante boa, né, uma dureza alta, mas dependendo do que você vai fazer a medição, pode ser que o material tenha uma dureza maior. Se você apertá-lo muito, né, você pode desgastar os encostos e aí já muda a precisão do equipamento. Então, não utilizar o paquímetro como martelo afins, como ele tem essa base achatada, né, tem uma área muito grande que facilita bater se fosse um prego. Já vi gente fazendo isso, mas não pode, né? Porque você vai danificar o seu equipamento. Limpar o instrumento sempre após o uso, de preferência aplicar uma fina camada de óleo para evitar problemas futuros com corrosão. Guardar o paquímetro em local seguro, imune a atritos e impactos, né? Ele geralmente vem com uma caixinha de espuma, né? É bastante importante guardá-la. Ah, mas atrapalha, pega e tira toda hora. Só que ali, se seu paquímetro fica sob um material que pode danificá-lo ou fica exposto, né, a uma queda, você pode ter um prejuízo muito maior que é inutilizar o equipamento. Então é bastante aconselhado guardá-lo na caixa e calibrar o instrumento sempre que apresentar indicações de desvios acima das tolerâncias. Para isso é importante você ter outro ou ter uma peça padrão, né? Se você tiver uma peça padrão ali que já sabe qual é a medida daquela dimensão, exemplo, tem um bloquinho aqui do material que não se dilata muito, fica guardado não exposto, né, às intempéries, e ele tem uma medição de 20 milímetros. Vem com o meu paquímetro e vem conferi-lo. Se o paquímetro não está fazendo essa medição de 20, é importante levá-lo, né, para calibração. E aí calibra, ele volta a zero. Já certificado também, você pode continuar fazendo as suas medições. O paquímetro ele faz medidas, né, até centésimos de milímetro, né, que é 0,005, que foi aquele nosso primeiro. O micrômetro ele já é muito mais preciso, né, instrumento de medição de alta precisão e bastante utilizado na indústria. O micrômetro vem sendo aperfeiçoado desde sua criação até os dias atuais. Micrômetro, né? A gente pergunta, viram também micrômetro no momento presencial? Esse Vimos sim. camarada aqui, viram também, aprenderam a fazer a leitura dele, né? Mais fácil. Foi, só que com ele foi menos do que o paquímetro.
Então a gente vai ter desafios também. Então, vamos lá, né? O micrômetro é um instrumento de medição linear, onde a medida é realizada através do deslocamento de uma haste mediante o giro de um fuso, no qual está acoplado a um tambor e a um cilindro fixo. Cada volta completa do fuso implica em um passo gerado pela haste. O instrumento trabalha com resoluções de centésimos e milésimos de milímetros. Então, antes estava andando até centésimos de milímetro, aqui vai para milésimo de milímetro, ou também milésimos de polegadas, né? Então, ele também trabalha tanto, né? Depende muito da escala a qual você adquiriu esse equipamento. Micrômetro é, então, considerado mais preciso que o paquímetro, porque ele tem mais casas decimais, né? E sua capacidade de medição varia de 0 a 1 polegada até 80 polegadas. Então, aqui está o nosso micrômetro, né? Vocês já tiveram contato com ele. E aqui tem os desafios. Vamos ver aí como que está, fazer esse primeiro aqui, a leitura desse micrômetro. Qual seria o valor em milímetros? Ou em polegadas, né? Que aqui não está dizendo qual que é a unidade. Mas vamos considerar milímetro. Quem consegue fazer a leitura aí pra gente? 12,1? Quem falou tá perto, mas ainda não. Alguém mais aí quer participar? Não vi quem falou comigo, mas a medição aqui, alguém quer tentar ou não? Foi eu, o Wander, que falou. O Wander falou, né? Acho que é 11,70. Ele tá mais próximo, o Cristiano. Essa medição aqui é 11. Ele falou 11 o quê? 50 ou 70? 70. Tá, essa medição aqui é 11,50, né? Cada tracinho aqui embaixo equivale a meio, né? 10, o traço de baixo 10,5, o traço de cima 11, o traço de baixo também está mais espesso aqui, então ele seria 11,5. Aí você vai medir aqui no tambor com o traço que tiver alinhado com o meio da escala fixa, que seria aqui a divisão entre os traços de cima e de baixo. Está alinhado bem no zero, né? Então você teria 11,5 mais zero, a medição é 11,5. Ao José e os demais colegas também, né? A gente vai fazer um desafio no final aqui, exemplificando como faz a medição de cada um. Tem vários micrômetros aqui também. Vamos lá para a parte conceitual e depois a gente vem para a prática com as medições. Então, conservação desse micrômetro, né? Ajustar o zero do micrômetro para não fazer a medição errada, né? Para você não ter um valor impreciso. Tem que verificar se as partes girantes se encontram em bom funcionamento, se elas estiverem travando, provável que já tenha algum problema, algum desgaste, né? Preciso verificar esse equipamento. Certificar-se de que a catraca de segurança esteja trabalhando normalmente. Ela é importante para fazer a trava. Se eu não me engano, faz tempo que a gente nem tem, né? Muito tempo que eu não uso o micrômetro. Ele dá 2 cliques, né? Quando você trava, são 1 ou 2 cliques lá na aula que vocês fizeram. Bem, o micrômetro, aquela catraca serve para ajustar sua medida, não é? Isso, ela dá. E ele pediu pra gente dar só 2 voltas na catraca para ajustar. Ela faz 2 cliques, né? É. Então é isso mesmo. Então você fez 2 cliques e já está pronto para você realizar a sua medição. É isso mesmo, José. Para ajustar a precisão da sua medição. Então, limpar o micrômetro sempre antes e após o uso, evitando que rebarbas estejam presentes entre os corpos girantes ou entre os encostos. Como ele é muito preciso, se tiver uma rebarba num tamanho um pouco maior, pode interferir na sua medição. E aí já é questão de milésimo de milímetro, né? Você está dividindo aí uma parte de 1 metro em 6 vezes. Então, são tamanhos bastante pequenos, né, que vão interferir na sua medição. Depende da precisão que você tiver necessitando, vai interferir na fabricação do seu elemento aí. E calibrar também o instrumento sempre que apresentar indicações de desvio acima das tolerâncias. Importante ter um padrão ou já saber, né, uma medida ou ter outro micrômetro para fazer a comparação e descobrir se está precisando ser calibrado ou não.
Temos o goniômetro também, mostrar uma foto dele. Vocês viram no momento presencial? Não. O goniômetro é novo, né? Então, vamos lá. O que é o goniômetro? É um instrumento de medição em que entre suas funções a principal é medir ângulos. Então seria comparado a um compasso, não, um transferidor, quando a gente estava na escola, né? A leitura da escala fixa pode ser feita tanto em sentido horário quanto anti-horário, enquanto a leitura dos minutos dados pelo nono só será lida em sentido anti-horário. Aqui não dá para aproximá-lo, né? Deixa eu ver se tem uma foto aqui, ó. Tem a leitura mostrando aqui o goniômetro. Então, esse goniômetro aqui está num ângulo de 110. Dá para ver a escala do 100, dá para ver a escala do 120 e ele fica acima, né? Mostrando um ângulo de E é 100. parecido com o compasso, né? O compasso é aquele que faz das duas perninhas em A. Achei mais parecido a um transferidor, não acha? Transferidor, tinha gente que tinha um meia-lua, tinha outro que tinha a lua inteira, os 360 graus. Lembra do É isso transferidor? mesmo. Parece mesmo. Ele é bem similar, né? Só que aqui é um uso mais profissional, ele vai ter uma graduação melhor. E aqui é bem simples, né? Traçar esses ângulos. E aí cada tracinho desse aqui representa os minutos de um ângulo, que o ângulo é dividido em minutos, que vai de 0 a 60. E aqui para fazer a leitura dele, que eu não tenho exemplos do goniômetro, é mais difícil encontrá-los, né? Pelo menos na nossa área, encontrar esses ângulos aí, você tem os. Assim, é mais difícil, mas é importante também sabê-lo. Então, ele faz a leitura bem intuitiva aqui, vai ter a escalinha. É bom entender as subdivisões desse ângulo, que são os minutos. Então, a leitura, né, fazer medição. Então, tem que ver, pode medir tanto no sentido horário quanto anti-horário o ângulo. Agora, a questão dos minutos é somente no sentido anti-horário, conforme ele trouxe aqui para a gente. É na leitura. Então, sentido anti-horário do nônio. Então, para fazer a medição com o goniômetro, é necessário observar o valor fornecido pela escala fixa. Este valor é sempre visto como o último traço da escala fixa que antecede o zero. Então, vamos lá. Último traço que antecede o zero. Ali já tem a cola, né? Sempre dado em graus, ou caso o próprio zero coincida com algum traço da escala fixa, este é o valor final do mensurado. Após isso, né, observado o valor fornecido pelo nônio, dado em minutos, ou seja, o traço do nônio deve coincidir com o traço da escala fixa. A escala fixa segue aqui, tem a articulação para ajustar, né, a lâmina, e aqui tem que alinhar com o nônio. O traço que o nônio deu aqui embaixo, né, e nesse caso é 110 graus cravado, que não dá para ver, mas eu acho que está entre 110 e 120 graus. Aí depende de quantos minutos. A resolução não está tão boa, mas se você dividir, você vai ter 1, 2, 3 casos, 4, 5, como fazer a medição no sentido anti-horário, né? Você teria então em torno de 110 graus e 24 minutos, né? Que dividindo 60 por 5 tracinhos dariam 24 minutos. Não sei se todo mundo vai conseguir ver pela resolução da tela. Esse aqui eu não tenho exemplos para a gente calcular. Mas no momento presencial que tiverem, acho que é de grande valia também se conseguirem manuseá-lo, né? Então, quais são os cuidados, né, para a conservação do goniômetro? Prevenir quedas do instrumento, não utilizar com outra finalidade a não ser de medição, limpar sempre antes e após a utilização. Vocês viram que ele tem a lâmina também, não é bom também ficar utilizando ela como régua, né? Se precisar na medição com o goniômetro, beleza, mas se não é bom pegar uma régua graduada também. Opa, pulei o slide aí. Estamos no slide 26. Então, limpar sempre antes e após a utilização, porque se tiver uma rebarba pode ter um sobressalto e atrapalhar na medição, ainda mais sendo ângulos, né? E guardar em local apropriado, sem umidade. E o próximo instrumento de medição aqui é um instrumento bastante importante, ainda mais quando quem trabalha com processo de fabricação continuada, né?
fabrica mais de uma peça. Então é o relógio comparador. O que que ele faz? Aqui tem um bloco padrão, né? Que é esse que está à esquerda aí representado. E aí você quer fazer uma fabricação de no caso, vamos dizer que seja um tarugo, né? Uma peça retangular. Ou pode ser a altura de uma engrenagem, né? Até pela achura. Não, pela achura não vai ser dentes, não. Mas vamos dizer que quer traçar a espessura de uma engrenagem. E aí você tem um relógio comparador, tem um bloco padrão que já está fabricado dentro da qualidade e da precisão que você necessita. E aí ele vem e marca essa altura, né? Que seria esse H aqui. Pode ver que a variação do fuso dele aqui, o azulzinho, que sai do ângulo zero ali vem essa distância H. E aí ele fica travado. Se você utilizá-lo com outra peça, se ela mexer esse H tanto para um lado ou passar do H, né, que seria o valor do X, é a altura maior que você tem de diferença. Então, se você quer fabricar sempre peças num padrão, você tem que sempre fazer essa medição e ela tem que parar no H. Variou é que você está com uma imprecisão no seu processo. Ele serve para comparar, né, a medida que você quer. Então, está sendo utilizado para verificar a diferença de altura entre o bloco padrão e a peça a ser medida. Também é de comum prática zerar o valor da escala do bloco padrão quando a ponta do contado do instrumento toca a superfície. E após isto, né, colocar uma pré-carga no fuso, pressionando levemente de encontro à superfície do mensurando. Qualquer que seja essa diferença de altura será reconhecida pelo instrumento e demonstrada através do deslocamento do ponteiro principal, que foi esse que a gente viu, ó, que é o ponteiro principal aqui, é o que está apontando o limitador de tolerância, exemplificado. Então, se você travá-lo, né, vamos dizer, na medida de 10 aqui, quando ele fizer a ponta de contato for menor, o ponteiro vai recolher, né, para próximo do zero, ou se for uma espessura maior, ele vai andar mais, né, para longe vamos dizer que se fosse 10, né, vai para o 11, 12, 13, e assim você mantém o padrão. Então, qualquer que seja diferença de altura, ser reconhecido pelo instrumento e demonstrado através do deslocamento do ponteiro principal na escala. Então, quais são os passos né, para essa leitura? Primeiro, tem que ajustar o zero. Segundo, né, substitui o bloco padrão lá pela peça que você quer medir. E a diferença que o relógio comparador der vai ser a medida efetiva que você quer. Um exemplo aqui, ó, o relógio comparador no plano, né? Ele está com vamos ver as partes aqui, a ponta de contato, tem a haste, o canhão, o aro do relógio, né? Tem o contador de voltas, que é um reloginho aqui dentro, o mostrador, que é a graduação do nosso relógio, o ponteiro principal, parafuso para fixação desse aro. Então, vamos lá. Aqui ele está tocando na superfície principal, a base, né? Então, ele está no 00. Pode ver a haste dele aqui como que está, ó. Coloquei o bloco padrão. Por que ele deu 1,40? Olha o reloginho de dentro aqui, ele modificou. É lógico que não dá para ver de jeito nenhum por causa da resolução, mas é como se ele desse uma volta. Então, se o seu instrumento está calibrado para milímetro, é como se já tivesse dado 1 milímetro. Se ele dá uma volta, ele começa a girar de novo. Então, ele deu uma volta, girou o reloginho de dentro e aí ele parou no 40. Deixa eu só perguntar, já tiveram contato com o relógio comparador? Teve lá no momento presencial? Não, Não, né? não. Então, ele é mais intuitivo, só tem que entender o conceito. O Cristiano levantou a mão, fica à vontade, Cristiano. A gente utiliza aí medição de discos de veículo empenado, cabeçote e outros processos aí para medir desempenho de peça, né? Você trabalha com Mecânica. automotivo? Isso. Ah, excelente. Então, o Cristiano já tem... Cristiano, você estava na primeira aula ou não? Não, nessa primeira aula eu não fui, não. Quem que estava com a gente, Maurício? Não era o... Caraca, eu tô na cabeça que era o Cristiano que estava com a gente. Que seu parceiro, Maurício, trabalha na indústria têxtil também. Acho que o Maurício deve estar no processo lá. Mas eu estava achando que era você, Cristiano. Você deve ter um xará nessa turma aqui, hein? Pois é, eu falei, que entrou um novo. Eu fiquei quieto, que é melhor, deixa quieto. Ô, deixou o professor de bobo aí, Cristiano. Pode não, pô.
Eu já quero que isso aí. Rapaz, são mais de 300 alunos tentando ter Pois uma é. característica para lembrar de todos, mas às vezes falha. Eu estava Eu pensando que era você, Cristiano. Se você não, vou lembrar, não fui na aula, mas recebi a nota, tá bom. Então, o Não, colega beleza. seu, se ele não for xará, mas ele é um cara também participativo, igual você. Vou lembrar dos dois, então. É. Então, Esse aqui, ó. relógio comparador Vamos lá, também, Cristiano. alguns veículos a diesel, para a gente saber o ponto da bomba da injeção, a gente usa ele também, tá? Mas são os veículos mais velhos, os novos não. Os novos não precisam fazer esse É, ajuste? porque o sistema Camorrei já é injeção eletrônica. Os mais antigos, que é de bomba, Uhum. aí sim a gente precisa de uma precisão melhor para saber o tempo de injeção dele. Você também trabalha com, como Bomba fala? injetora também. Com bomba injetora, mais na linha diesel, então, né? É, mais a linha disso. Você precisa fazer um cabeçote ali, e ele também é importante para traçar essas medidas, né? Exatamente. E, Beleza? e até porque ele, como fala, ele tem uma precisão bastante grande também, né? Esse relógio comparador. É, E outra, ele mede superfície, né? Dificilmente você conseguiria fazer essa medição com um paquímetro, um micrômetro. isso aí. Então, por exemplo, o Cristiano vai ser o co-professor junto aqui comigo agora, no Opa, relógio que comparador. isso. Então você Que isso. Faz colocou tempo que eu não esse, utilizo ele. colocou o bloco padrão lá, Cristiano. Ele vai estar no zero, né? Ele vai dar uma volta, vai girar o reloginho de dentro. Aí tá, no Você dá caso, uma vai estar pré-carga marcando. nele, né? Isso. Vai lá, vai lá. Então conta pra gente aí, Cristiano, fazer a medição do Não, bloco não, não, padrão. não, 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 vai aí, continua aí. Dá pré-carga nele, né? Igual o Cristiano lembrou, bem lembrado. Ele vai girar, né? Se ele der uma volta, cada volta que ele der, ele gira esse reloginho menor aqui. E aí tem uma escalinha ali dentro também. Então ele girou, deu uma volta, então você já tem, se for milímetro, né? Você já tem 1 milímetro e parou no 40. Então significa que você tem 1,40, se no caso a escala for milímetro, 1,40 milímetro. Você colocou ele, veio aqui e mediu o bloco padrão, aqui já é outro, né? Se no caso fosse outra peça que você quer comparar, você pode ver que tem um deslocamento diferente. O reloginho de dentro já deu mais do que uma volta, né? No caso aqui está representando 3 voltas, e você já sabe que não tem a mesma medida. Então você comparou um ao outro. Tem essa diferenciação. Se for um processo de fabricação em linha continuada, você já sabe que está tendo um problema na sua máquina, né? Então, tem que verificar para ver se algum sensor tem alguma coisa ali que não está dentro do padrão. Se for lá o Cristiano ajeitando o cabeçote lá, você tem a, como fala? Vai medir todo o corpo do motor ali, a parte de cima, né, me fugiu o nome agora, Cristiano. Do bloco, né? Do bloco, Do bloco, exatamente. Ele vai ali fazendo a precisão. Não conseguiu pegar aquele valor, né? Teve uma precisão, ele vem em 6 plano, né? Até ficar o mais plano possível, não é isso? aí você faz a medição em 3 ou mais pontos, né, para saber se está tudo ok, entendeu? Exatamente. Aí já é uma questão de qualidade, né? Que o Cristiano está trazendo mais de 3 ou mais pontos. Então ele viu ali, confirmou já a medida que ele queria, ele finaliza. Você está fazendo um projeto ou uma linha de produção de peças, viu que não está a mesma medida, você já sabe que tem um problema de qualidade. Vai depender muito da sua tolerância. Mas aqui no bloco, se fosse um padrão igual o terceiro desenho, eu teria 3 e 10. Onde você vê o 3? O número de voltas que ele deu no relógio menor. E o 10 é onde o ponteiro principal está apontando ali. E aqui não diferente, né? No último, um bloco de 6,35. Então ele deu 6 voltas e parou no 35 aqui, o ponteiro menor. Então ele é feito, a medição é mais intuitiva. A gente consegue, né, pegar a medição até mais rápida do que seria um paquímetro e um micrômetro. Então, para a conservação desse relógio comparador, né, instrumento precisamente montado no suporte, quando estiver sem uso, utilizar em bases planas, né, você tem que ter algo plano, porque se você pegar uma superfície que não estiver plana, você vai ter diferentes medições a cada ponto. Então, para que você trabalhe bem com ele, tem que pegar uma base plana. Evitar choques e riscos, né, principalmente ali na ponteira, a aproximação da ponta com contato suave, né, na peça, não pode chegar de uma vez e dar uma pancada que pode deformar a ponteira e com isso você perder sua precisão.
Então, quando você estiver com a ponta gasta, tem que substituir, tem que guardar sempre em local apropriado, livre de impurezas, evitar também ficar no sol, né? Que o sol dilata os materiais metálicos e isso interfere nas medições. E calibrar instrumentos sempre que apresentar indicações de desvios acima das tolerâncias, certo? A nossa aula é hoje, mas não vamos escapar, não. Para a nossa aula hoje, a gente finalizaria aqui, mas não vamos escapar, não. Vamos voltar lá para o José, né? Com relação à medição de paquímetro. Pessoal, eu vou encerrar então aqui no slide e vou abrir uma whiteboard. Ficou alguma dúvida com relação a esse primeiro conteúdo? Não, ok. Tranquilo, né? Então vou abrir o whiteboard aqui para a gente fazer com relação às nossas medições. Vou colocar ele aqui. Só um segundo. Vou capturar aqui para colocar no nosso whiteboard, aí vai ficar mais fácil para a gente trabalhar. Está aparecendo aí para os senhores? Apareceu uma tela em branco com o paquímetro, a fotinha do paquímetro. Isso, positivo. Para todo mundo. Está apareceu embaixo da tela, não dá para ver o paquímetro. Ah, então vamos fazer o seguinte, hoje eu não vou teimar não. Ontem essa whiteboard aqui não me deixou contente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir direto no computador e compartilhar minha tela. Eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Estão vendo a minha tela aí, tá abrindo o whiteboard, né? Uhum. Tá todo mundo vendo agora? Agora estou. Agora ficou bom. Melhorou? Melhorou, Beleza. só o ouro. Só o ouro. Então vamos lá. Pessoal, como que é feita essa medição? O José tá comigo, né, José? Estou sim. Excelente. Aqui embaixo você tem a escala, que é a escala fixa. Tá vendo aqui 70, 80, 90, 100? É aqui que você realiza a primeira medição. Aqui embaixo é para a escala de milímetro, geralmente vai estar exemplificado aqui, ó, mm, né, que é a sigla de milímetro. E em cima você tem a escala fixa aqui, ó, que tem o 3, depois tem o 4, depois o 5, que é a escala para polegadas, que vai ter exemplificado ou pelas duas aspas em sequências ou por in, né, que significa int em inglês, que é polegadas. Como que faz a medida, José? Primeiro, o valor que você vai pegar, ele vai estar aqui na escala fixa, que são esses aqui, ó, onde eu tracei de vermelho. Você primeiro pega o ponto que o zero parou, né? O zero do nônio, essa parte aqui de baixo, ó. Esse aqui é o nônio, né? Você pega onde o zero alinhou. Tá vendo? O zero alinhou bem aqui, ó. Isso. Então agora você vai medir aqui em cima. Que número que dá lá em cima, ó, se você vir contando? 76. Ó, 770. Aqui é de 1 em 1 que a gente vai ver, ó. Aqui dos 70 a 80, vamos ver quantos traços. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui é 75, né? Tem até um tracinho maior. 76, 77, 78, 79 e o 80. Então, a gente confirmou que vai de 1 em 1. Então, onde que o zero alinhou aqui com a escala de cima? Qual seria o valor? 76? Excelente, 76. Você já anota aqui, você já tem o valor inteiro dessa medição. Aí eu coloco mais para facilitar o nosso pensamento. Então, a primeira parte fixamos, que é na escala fixa, e é o zero do nônio que indica. Paguei tudo. Agora a gente vai fazer a leitura do nônio. Como que é feita essa leitura aqui, José? Onde o traço do nônio alinhar com o traço de cima da escala fixa, esquece os valores daqui, ó. Esses valores aqui você já não considera mais, ó. Agora você vai medir com esses valores daqui, que eu vou colocar uma cor diferenciada aqui, ó, que eu nem sei que cor é essa, que ele vai mudando. Então agora a medição passou para cá. Você tem que ver qual traço desses aqui debaixo do nônio alinha com os traços de cima. Então aqui a gente tem, ó. É o 2? Isso, tá vendo que ele tá alinhado com o de cima? Tá.
E aí você vai pegar a leitura aqui. Geralmente, qual é a fórmula que pode ser medida? Você pode contar quantos traços tem depois do zero. Ó. 1, 2, 3. No quarto traço, né? Eu venho e multiplico o tanto com a quantidade de traços pela escala. Você pode fazer para mim 0,05 vezes 4? 0,05 vezes 4. Isso. Dá 2? Você colocou a vírgula? 0,2. 0,2. 0,2. Beleza. Então, você fez a leitura do nônio aqui embaixo. Você joga aqui mais 0,2. Então, a sua medição é 76,2 e a escala aqui é milímetros. Outra forma de ver, mais automática, né? Que eu acho que alguns dos colegas aí fizeram. Você sabe que varia de 0,05 cada um. Então, aqui é 0,05. Se você continuar somando, você vai ter 0,10, 0,15, 0,20. E assim vai até o final. Então, você já pegaria automaticamente que esse 2 representa o 0,20. Tranquilo fazer medição em milímetros, José? Tranquilo. Você está safo então, bicho. Pegou rápido demais. Acho que você já sabia. Eu sabia sim, eu fiz bastante medidas lá na presencial. Eu já estava cometendo um erro aqui no zero. O zero já estava começando aqui da ponta do nono. Isso aí quebra a cabeça também, José, esse passo. Esqueci totalmente que começa do zero. Geralmente, sabe o que é mais fácil? Ter um paquímetro digital. Ajuda demais, mas a gente tem que aprender o analógico aqui. É Eu vou igual colocar... fazer a medida com termômetro de mercúrio. O termômetro digital é muito mais fácil. com certeza, nossa senhora. É outra história. Eu vou pegar outro exemplo aqui para a gente fazer. E aí depois a gente vai para polegada, que eu acho que o polegada é mais enjoado. Peguei esse 13 aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer a medição aí. Deixa eu perguntar quem mais está aqui na aula comigo. Para o Maurício, Cleomar, Wander, Cristiano, fez sentido o que a gente fez nessa leitura anterior? Fez, beleza. Tudo certo. Uhum. Fechado, então. Vamos voltar. Vamos fazer a medição desse aqui agora, em milímetros. Um, 10, 15, 16, 17, 17. Quem falou 17 aí? 17,65. 17,65. Certo. Para todo mundo faz sentido 17,65? 65. 17,65. Fez sentido, José? O pessoal aí tá muito rápido, né? Tá parecendo o paquímetro digital. Mal cai na tela, já sabem a resposta. Conseguiu achar o 17, José? Consegui. 17 é aqui o zero tá indicando a escala de cima. E o 65? Dá para ver por causa do ponto, né? O ponto é a cola. Você pode ver que se fosse 60 também cabe nela, ó. Tá bem alinhado. Mas aqui o ponto é a cola, né? É o 65. 65. Se quiser, você pode vir contando os traços, né? Se quiser, não tiver ainda seguro, você vem contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se você vir aqui multiplicar a escala por 13, você vai ter 0,65 também.
E aí você soma, né? Você pegou o primeiro valor que era 17 e mais o 0,65. Vai dar o valor que está em vermelho aqui, ó. O pessoal fez a medição. 17,65. Tranquilo? Tranquilo. Excelente, tá? Todo mundo safo aqui no paquímetro, então. Se alguém tiver com dúvida aí, pode ficar à vontade, hein, pessoal? Nós estamos aqui para assimilar esse conhecimento. Polegada, tá tranquilo para todo mundo? Não. Então vamos lá. Polegada tem um macete um pouco diferente. É uma lógica que eu uso para fazer a medição, que é o seguinte. Eu utilizo porque muitas vezes essa questão aqui, um exemplo, essa escala aqui pode estar apagada, né? Não, essa escala aqui apagada não pode não. Aí não tem como, tá certo. Mas eu uso aqui o seguinte. Ó, aqui é sabido que tem 3 polegadas inteiras, né? Nesse ponto, certo? Certo. E nesse ponto aqui você tem 4 polegadas inteiras, né? Então daqui até aqui variou 1 polegada. Para eu descobrir quanto vale cada tracinho desse aqui, eu somo quantos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então eu sei que cada tracinho desse vale 1 sobre 16 polegadas. Então isso facilita, eu creio que vai facilitar. Beleza? Então vamos fazer a nossa medição. Você sabe que cada tracinho desse aqui, ó, daqui até aqui vale 1,16. Daqui até aqui vai valendo 1,16. Então se você precisar depois do 3, se fosse aqui, ó, 3,1 sobre 16, 3,2 sobre 16, 3,3 sobre 16 e assim vai. Vamos fazer a medição desse aqui? Onde que o zero está marcando para gente? O zero do nônio. Está marcando 3. Então já anota, ó, você já tem 3 polegadas inteiras, né? Exato. Mas agora você vai para o nônio, lá em cima. Nônio aqui em cima é agora quem tiver alinhado com o risco de baixo. Eu só vou riscar aqui para lembrá-lo do nônio, eu vou apagar. É o 8? O 8 está alinhado. Mas vamos usar a colinha do ponto preto lá, que já vem no desenho. Seria 0, né? É o 0 que está alinhado. Mas vamos considerar se fosse 8. Vamos supor. Aqui se fosse 8. Você teria 3 mais 8. E aí é 8 vezes a escala, né? Então você teria que fazer um exemplo. É 8 vezes 1 sobre 128, que eu tirei daqui, ó. Então você teria a medição lá em cima. De frações é como se o 8 aqui tivesse um denominador igual a 1. Aí você pode multiplicar direto. 8 vezes 1 aqui em cima, né, dos numeradores é 8. E 1 vezes 128 É igual a 128. continua 128. Excelente, José. Então você tem 8 sobre 128. Então, a sua medição seria igual, né, a 3 polegadas ponto 8 sobre 128. Geralmente em polegada, quando tem um ponto, é para separar o que é inteiro do que não é, entendeu? Também pode ir diminuindo a base, né? Dividindo por 2, até chegar a um número que não vai ser divisível. Mas é isso aqui, ó. Se fosse o 8, no caso como é 0, né? A medida então é somente 3 polegadas. Ficou claro para todo mundo? Positivo. Então vamos aqui para o outro. Medição em polegada, quanto que seria?
Já é sabido que a gente tem um valor menor do que uma polegada inteira, né? Assim. Nossa. A dica, vem contando quantos tracinhos tem. A gente sabe que nessa escala aqui, cada tracinho desse vale 1 sobre 16. Conta quantos traços tem até chegar no zero. Zero 12. do nônio. 12? 12 não, 13. 13 traços. Vamos lá, então. O zero não conta, tá? Certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É 11, né? O zero tá aqui, ó. É o 11. Beleza, 11. Oh, perdão aqui pelo meu número. Vamos anotar, né? A gente sempre faz medição em duas partes. 11 sobre 16. Mais. Agora você vai fazer a leitura do nônio. Seria 1? Isso. Então vai ser 1 sobre 128 vezes 1. Que vai manter o mesmo, né? Mais 1 sobre 128. Lembram do mínimo múltiplo comum na escola? Lembro, sim. Então aí teria que... O mínimo múltiplo comum aqui vai ser 128, né? Isso. Entre os dois. Isso aqui, vocês terem que calcular. Estou falando que eu sei de cabeça, que eu já calculei em outras aulas isso aí. Não é... A mente não é tão rápida assim, não. Eu falo, pô, o professor calcula rápido demais aí. Não, é porque eu calculei nas outras já. Então, se você multiplicar esse valor aqui por 8, né? Você multiplica o 10, seria 80, e os 6 vezes 8, 48, né? Então, 80 mais 48, 128. Se multiplicou embaixo, multiplica em cima. Então, vai vezes 8 também. E aqui o 128, para se transformar em 128, é vezes 1, né? Que é o mesmo valor. Se multiplicou embaixo, multiplica em cima. Vezes 1 também. Quanto que é 11 vezes 8? 88, né? Excelente. E quanto que é 1 vezes 1? É 1. 1. Então, esse valor aqui dessa medição que a gente fez é 89 sobre 128 polegadas. Valor mais chato, né? Esse valor é difícil. É que geralmente o pessoal lá fora utiliza muito polegada e eles gostam muito de deixar tudo no formato fracional. A gente aqui no Brasil já é acostumado desde a escola a deixar no formato decimal, né? Igual aqui no milímetro, nosso cérebro é mais familiarizado com esse formato aqui. Formato fracional não é muito a nossa, não. Vamos para o micrômetro, então. Vamos fazer um aqui. O micrômetro é mais simples, porque ele não tem duas escalas, né? Ele tem só uma. Vou fazer um do micrômetro aqui para a gente fixar bem. Vamos lá, o micrômetro. Como que é feita a medição? Nós temos a escala fixa aqui, ó. E temos o tambor. O tambor é esse aqui, ó. Como que é medida a escala fixa? É o que estiver aparecendo. Então, esse aqui é o último que está aparecendo. Esse aqui é a medição da escala fixa. E do tambor, qual que é feita? É quem alinhar com quais desses aqui, ó, dessa graduação aqui, né, que eu circulei, se alinhar com o meio da escala fixa. Então, seria aqui, ó, quem alinhar com isso aqui é o valor do tambor. Então, começamos pela escala fixa. Qual que é o valor aqui nesse micrômetro? (41,5)? Excelente. Fez sentido para todo mundo aí o porquê o 41,5? Para mim fez. Excelente. 41,5, você anota a primeira parte. Mas agora a parte do tambor. Qual que seria o valor ali?
26? Excelente. Fez sentido para todo mundo 26? Aí sim. Então é que você vem e multiplica aqui, ó. Então Positivo. vai dar 0,26. Você soma os dois agora. Quanto que dá esse somatório aqui? 41,76. 41,76? Excelente. Para todo mundo foi mais tranquilo o micrômetro aqui? Só Positivo. ouro. Ah, então o pessoal tá safo demais já. É sinal que o nosso momento presencial foi de grande valia aí. Pessoal, então esses eram os desafios que a gente tinha para hoje. Apresentar os instrumentos, né? E fazer esses desafios de medição. Vocês estão bem, estão craques aí. E aí na próxima a gente vem falar sobre desenho. Eu quero até aproveitar e perguntar para vocês. Vamos ver aqui como que tá a sala de vocês aqui. A gente tem aí para enviar até o dia 30/9. A gente tem bastante tempo aí para trabalhar as SAPs nas aulas posteriores. A gente vem sempre trabalhando uma aula em conjunto com uma SAP que vai ser cobrada, tá bom? Se tiver com dúvida aí, pode dar um feedback, pedir um assunto, né? Que a gente prepara a aula e traz também. Ok. Ficou alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Fechado. Então, senhor, siga à disposição da nossa plataforma. Precisou, manda uma mensagem no nosso chat lá, que eu vou estar respondendo todo mundo sempre que possível, né? Geralmente no período noturno. E a gente fixa esse horário, terça-feira às 20h30, teremos a nossa próxima aula, na próxima semana. Agradecer a presença de todo mundo. Bons estudos aí, bom trabalho para quem está na linha ainda. Bom descanso para os outros, né? E até a próxima. Até a próxima. Com Deus. Valeu, até a próxima. Maurício, não sai não.